Olá, estudante do 7º ano. Sou Mônica Couto, professora de Geografia. Durante o período de isolamento social, devido à pandemia do Covid-19, trabalharemos juntos temas da geografia, que serão aprofundados quando você retornar para as aulas presenciais com o seu professor e a sua turma. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre a formação do território brasileiro. Quando a gente pensa o Brasil, esse país aí com 26 estados, mais o Distrito Federal, vem aquela inquietação. Será que o Brasil teve sempre esse mesmo formato? Então vamos pensar um pouco sobre isso. Na aula de hoje, você vai compreender alguns conceitos para entender como é que se deu essa formação do Brasil. Que conceitos são esses? O conceito de território, de territorialidade, de limite e de fronteira. Você vai também conseguir descrever o processo de formação do Brasil ao longo da história. Ou seja, por que Minas Gerais é um estado mais novo do que, por exemplo, o estado do Pernambuco? E diga-se de passagem, estamos comemorando 300 anos de Minas Gerais no ano de 2020. Identificar as mudanças econômicas e sociais que foram ocasionadas, então, por essa transformação do território brasileiro. Para início de conversa, então, você já se perguntou quantos países da Europa cabem dentro do território brasileiro? A resposta é que cabem todos os países da Europa e ainda sobra espaço. Mas tem uma exceção. O território da Rússia, do país Rússia, que é o maior em extensão territorial do mundo, a parte dele que faz parte da Europa, não caberia aqui dentro do mapa do Brasil. Mas então, significa que a gente reside em um país de dimensões continentais, Somos um país com mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. Somos o maior país da América Latina. Considerando o México, no mapa aí do México para baixo é a América Latina. Então, considerando a América Latina, somos o maior país da América Latina. Se a gente considera o continente, a gente vai estar dizendo que os Estados Unidos é maior, Devido aos dois territórios, Havaí e Alasca, que os Estados Unidos têm, ele acaba sendo maior do que o Brasil. As nossas fronteiras terrestres e marítimas, pensando que a gente tem uma costa banhada, pelo Oceano Atlântico, e a gente faz fronteira com quase todos os países da América do Sul, com exceção de Chile e Equador, temos 23 mil quilômetros de fronteira. Então, como é um desafio administrar um país com dimensões continentais? E essa vastidão que o Brasil tem, tanto de leste a oeste, quanto de norte a sul, faz com que a gente tenha uma extraordinária diversidade natural, Temos uma diversidade gigantesca de formações vegetais, de tipos climáticos, de disponibilidade hídrica, de forma de relevo. Então, somos um país muito diverso. Vamos definir, então, alguns conceitos antes da gente enveredar mesmo por essa linha do tempo da formação do território brasileiro. O primeiro conceito, que você deve ter ficado se perguntando aí, o que ela está chamando de território, Então, território é esse espaço onde a sociedade e as instituições estabelecem o seu poder. Então, para além das características naturais e econômicas, a sociedade, se apropriando desse lugar, ela estabelece uma relação de poder. Então, o mapinha que você enxerga aí é o do território brasileiro, ou seja, é o mapa político-administrativo do Brasil. E o que é a territorialidade? A gente tem o território brasileiro, mas dentro do território brasileiro, muito em função da sua diversidade natural e cultural, você vai ter uma grande diversidade de territorialidades. Ou seja, os diferentes povos, as diferentes comunidades que vivem no Brasil, elas se relacionam de forma diferente com esse território. Então, a gente pode
falar do território, por exemplo, dos hippies em Belo Horizonte. Chega numa escala de identificação de um determinado grupo. A gente pode falar da territorialidade dos povos indígenas. A gente pode falar de uma territorialidade até das torcidas de futebol. Então, algumas características que trazem unidade e uma relação de pertencimento de um grupo de pessoas com a localidade faz com que a gente constitua o que a gente chama de territorialidade. Vamos dizer também de limite e fronteira. O que são os limites e as fronteiras, então? Comumente a gente escuta como sinônimo, mas não são sinônimo. Limite é aquela linha imaginária ou um fenômeno geográfico que divide um país do outro, uma cidade da outra, um estado do outro. Geralmente a gente utiliza um rio para fazer essa divisão. Quando a gente não tem uma cadeia de montanha, no caso do Brasil, um alinhamento de serras, né? Não temos montanhas no Brasil. Então, o que acontece? O limite, então, é esse marco que, se eu mudar o passo, eu já estou, por exemplo, de Belo Horizonte no limite de Contagem. Ou eu estou, por exemplo, no Uruguai, ao invés de estar no Brasil. É aquela marca que define, então, o que é onde um país começa e termina, onde uma cidade começa e termina. Já a fronteira é essa faixa territorial entre esses dois espaços, entre esses dois territórios, que, de novo, pode ser a cidade, pode ser o estado ou podem ser os países. Aqui no mapa, eu trouxe para a gente pensar um pouquinho, já que a gente está dizendo de Brasil, sobre a fronteira marítima do Brasil. Essa fronteira, ela ganhou um nome de Amazônia Azul. E o quanto é importante essa fronteira para o Brasil? Nelas a gente tem algumas ilhas, como Abrolhos, por exemplo, como Fernando de Noronha, que são territórios brasileiros fora do continente, né, assim, da parte territorial. São ilhas, mas a gente tem também espaço de exploração, por exemplo, do petróleo. O pré-sal se localiza na nossa fronteira. E essa fronteira, os países que chegam, por exemplo, por meio de navios, trazendo cargas, por exemplo, diante de uma determinada parte, ele já está em território brasileiro. Então, as fronteiras, elas são lugares, geralmente, difíceis de serem cuidados, elas são lugares onde há uma mistura entre as culturas. Se a gente pensa Brasil e Uruguai, por exemplo, a gente tem os brasiguaios, né? Os brasileiros que vivem já no Uruguai, já vivem nessa área de fronteira, ou seja, nesse espaço territorial que não é especificamente o limite, mas é a fronteira aí entre os dois países. Agora que você já sabe que o território brasileiro não teve, né, essa mesma conformação, já passou por grandes modificações, a gente vai pensar historicamente, economicamente, como essas transformações aconteceram. Aí você observa dois mapas e aí de momentos distintos, mais ou menos do início da organização do território brasileiro e a conformação que a gente tem hoje. Então você tem no primeiro mapa aí de 1494, o momento que Portugal e Espanha dividem o Brasil, aí dividem esse território descoberto por meio das grandes navegações, e a gente tem a conformação político-administrativa atual do nosso país. E para começar, né, dizer dessa história, é nada mais justo e mais sábio do que começarmos pelos povos indígenas. Já existiam no Brasil uma comunidade, os povos indígenas, que por sinal não chamavam o Brasil de Brasil, chamavam o Brasil de Pindorama, né? Chamavam o Brasil de Terra das Palmeiras, o primeiro nome aí do Brasil. Então, a população indígena é a população que primeiro ocupou esse território. Então, o Brasil já era um território, pois já existia um povo, as diferentes etnias indígenas, que ocupavam esse território e estabeleciam uma apropriação desse território, utilizavam esse território. E até hoje guardamos na nossa cultura importantes traços dessa população, né, que a gente vai discutir mais aí ao final.
E aí, o território brasileiro, ele se expande. Então, passaremos aí por essas 4 fases, que começa lá com o Tratado de Tordesilhas, que foi o que a gente viu no mapa, e finda com a produção cafeeira e com a industrialização, quando a gente chega nessa conformação de Brasil, que tem inclusive a definição do Distrito Federal e a capital e a criação, a construção de Brasília. Dizendo então do século XV e XVI, final do XV e início do XVI, a gente tem 2 marcos importantes para pensar. O primeiro deles é o Tratado de Tordesilhas, que já dissemos. Portugal e Espanha, diante do novo território, fazem um acordo de divisão desse território. Portugal fica com a porção mais a leste do território, mais próxima ao litoral brasileiro. E qual foi a primeira atividade econômica, né? Quem chega num lugar, e aí os colonizadores, eles vinham muito com esse propósito de exploração, somos um país colônia de exploração, foi a extração do pau-brasil. E aí aquela lógica do escambo, a troca, né, daqueles elementos, espelhos, com os indígenas em troca da mão de obra, da extração do pau-brasil e da sua escravização, inclusive, né? E no século XVI, então já que era final do XV e início do XVI, acontecem algumas coisas no Brasil. Uma delas é a necessidade que a coroa portuguesa tem de ocupar esse território. Então ela oferece a cidadãos portugueses lotes de terras no Brasil. E nesse território descoberto, que é o que a gente conhece como as capitanias hereditárias. E o que esses portugueses vêm fazer no Brasil? Eles trazem para o Brasil, então, a cana-de-açúcar. E aí a gente tem aquela ideia dos engenhos, né? A primeira exploração econômica do Brasil, após o pau-brasil, que era uma espécie que já existia aqui, foi a cana-de-açúcar. Associada à cana-de-açúcar, você tem o crescimento da pecuária, uma pecuária que naquele contexto servia tanto de alimentação, subsistência para aquela população, mas servia também como uma forma de força, né? De tração animal. Era o gado que desenvolvia algumas das tarefas no engenho. Uma outra atividade era a produção de tabaco no recôncavo baiano, de fumo, e depois amplia para o tabaco. E pensando, guarde sempre que todos esses produtos, eles eram destinados à exportação. Ou seja, o colonizador, ele utilizava esse território para manutenção, enfim, lá das vendas e do comércio no território europeu. No século XVII e no século XVIII, a gente tem um volume maior de atividades econômicas e a gente tem a expansão desse território para o oeste. E isso acontece principalmente por causa de 2 fenômenos. O primeiro deles foi a questão das missões. A própria cana-de-açúcar se amplia, né? O pau-brasil entra em declínio, na verdade a extração de pau-brasil ela vai encerrar só no século XIX, mas aqui você já tem interesse de buscar outros mercados. O que mais é possível produzir nesse território para exportação? Então aqui a gente tem as missões, os padres jesuítas, eles rumaram para a região hoje onde a gente tem o estado do Pará, o estado do Amazonas, né, em busca da catequização desses povos indígenas e da captura de indígenas para a escravização. Mas eles chegam nesse território, além dessa tarefa, eles conseguem descobrir as drogas do sertão. Ou seja, a floresta amazônica, né, que é até hoje esse lugar de grande biodiversidade, riqueza natural. Quantas espécies vegetais temos naquele espaço de floresta? E aí eles descobrem as drogas do sertão e começam a fazer a extração de castanha do Pará, do cacau, de plantas medicinais e da própria baunilha. Uma outra frente que causa a expansão agora mais para a região centro-oeste do Brasil e para o sudeste foi a questão das bandeiras. Então, os bandeirantes, né, associados aos tropeiros, eles rumam para o interior do Brasil. É o que a gente chama de interiorização. Essa interiorização, então, gera a descoberta dos minerais, né? Estamos dizendo de Minas Gerais, né? O nome do nosso estado remonta a essa história, que
completa esse ano, então, como eu disse lá no início, 300 anos de Minas Gerais, né? Então, o que acontece? A descoberta do ouro, as bandeiras, elas tinham a intenção de encontrar mesmo, ir em busca de ouro, de diamante, de pedras preciosas, mas tinha também a intenção ainda de captura e escravização dos indígenas. Aqui, com a questão das bandeiras, a gente tem a criação de estados como Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso. Então, há uma expansão desse território brasileiro, há uma interiorização desse território. A gente diz interior porque o colonizador ele chegou pelo litoral, né? Então, o avanço para o oeste, a gente chama de interiorização. No século XIX, no século XX, as produções elas se expandem mais, as atividades econômicas elas ganham outras dimensões. Então surgem outros cultivos, a agricultura que cresce muito. E aí a gente vai ter a agricultura de pelo menos 4 cultivos aí: o cacau, o algodão, o café e a extração do látex. Lá na Amazônia, acaba sendo descoberta nessa proximidade, aqui já não temos mais os jesuítas, já houve uma cisão com Portugal e os padres voltaram para Portugal, mas você tem no contato com essa comunidade tradicional lá da região amazônica a descoberta da seringueira e do látex. Aquela população já fazia a extração da borracha. Então, vira uma atividade econômica importante, mesmo porque estamos num período de revolução industrial. A borracha ela vai ter um papel muito importante, principalmente na indústria automobilística. O cacau ele vai se expandir não só no recôncavo baiano, mas também em regiões da Amazônia. O algodão vai se concentrar no Nordeste, mais especificamente no estado da Paraíba. E o café vai vir na divisa para o sul de Minas e São Paulo. Então, temos aí nova conformação e novas produções. A implantação das ferrovias para escoar essa produção dos minerais, ela teve um papel importante, tanto de dispensar o que era produzido no interior do Brasil, mas também de trazer imigrantes e trazer uma população diferente aí, os imigrantes principalmente japoneses, alemães e italianos, que chegam e vão se fixar no sul do Brasil. Em 1960, o estado do Goiás é desmembrado. Então, o estado do Goiás vai abrigar a capital do Brasil, Brasília, vai ser transferida, então, a capital do Brasil para Brasília. Em 79, você tem a divisão também do Mato Grosso, né, em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. E a Constituição de 88 define mais uma perda de território para o estado do Goiás, que foi o estado do Tocantins. Então, a gente tem hoje uma República Federativa do Brasil. Quando você for preencher um formulário e aparecer lá a unidade federativa, leia que é o estado onde você vive. Então, temos 26 estados e o Distrito Federal. Aqui era uma atividade para a gente pensar, então, um pouco como é que essas atividades econômicas fizeram a expansão do Brasil, só chamando a sua atenção, então, o extrativismo vegetal foi responsável pela ocupação do norte do Brasil. A produção pecuária e da agricultura da cana foi responsável pela distribuição da população no litoral. E na parte mais central do Brasil, a gente fica com a agricultura e com a mineração. Então, as atividades econômicas, elas proporcionaram a ampliação do nosso território. Uma curiosidade, né, para a gente já encerrar, já indo para o final da aula, o Brasil não vai do Oiapoque ao Chuí. Na verdade, o correto é dizer que vamos do Monte Caburaí ao Chuí. Então, quando alguém te disser, o nosso país vai do Oiapoque ao Chuí, não, o nosso país vai do Monte Caburaí ao Chuí. Uma descoberta em 1930, mas a gente tem hábito de dizer disso, né? Então, na aula de hoje, a gente viu que o território brasileiro ele foi formado a partir, muito especificamente, do desenvolvimento das atividades econômicas. A gente viu que o território é uma construção histórica e social, né?
Nós, enquanto seres humanos, somos responsáveis por essa apropriação e por essa construção do território. Cabe lembrar que ele já era um território antes da chegada dos portugueses, porque aqui já viviam os povos indígenas. Para a gente terminar a nossa aula, hashtag Crescemos Juntos, né? Vamos juntos aí nesse período de pandemia, estudando geografia para quando do retorno você poder compartilhar com seus colegas e professores todos esses saberes que você construiu ao longo desse tempo. Até a nossa próxima aula.